Olá, sejam bem-vindos à nossa série de lives Respondendo Stories. E na live de hoje nós responderemos uma pergunta que nos enviaram naquelas caixinhas do Stories. Que a pergunta é: qual o melhor método para alfabetizar? Então, toda vez nós deixaremos no nossos Stories umas caixinhas de perguntas. Aí vocês podem nos enviar suas perguntas que nós entraremos numa live igual a de hoje para responder Stories, para responder essas perguntas que vocês nos enviam pelo Stories. E hoje é a quinta live, né, Júnior? Isso. Então, hoje é a quinta live respondendo Stories e a pergunta é: qual o melhor método para alfabetizar? E aí, Júnior, o que você diz para nós sobre o melhor Eu método? não digo nada. O melhor, isso aí muita gente pergunta, principalmente pais, né, que têm filhos aí já com 2, 3 anos e estão começando a educação infantil, pais que não querem pôr em escola, né, pais que estão colocando, se preocupam com essa pergunta, né? Mas tem sim, tem os métodos mais eficazes para alfabetizar, tá? E o mais eficaz é sim o método fônico, tá bem? É o método, são aqueles métodos, né? O que é o método fônico? É aquele método que trabalha com análise fonêmica, tá? Análise e síntese fonêmica, tá bem? Por que eu estou falando isso? Não é porque eu acho que eu já trabalhei bastante tempo com esses métodos também. Até a elaboração de materiais para esses métodos, né? Mas não é o que eu acho, é o que as últimas pesquisas, tá bem? As pesquisas, as maiores e mais bem feitas pesquisas, né, sobre alfabetização, linguística, essas coisas, nos dizem. Se você quiser dar uma olhada nessas pesquisas, é só você procurar um exemplo, ó, por exemplo, aquele National Reading Panel, não sei se nem assim fala em inglês, né? Aquele painel que os americanos fizeram. O que aconteceu? Eu vou contar rapidinho aqui. Estados Unidos, na década de 90, eles tiveram essa discussão aí. Qual que é o melhor método? Qual que é o melhor Só método? rapidinho, Ah, painel nacional de leitura. isso aí mesmo. Então, o que eles fizeram? O Congresso lá, eles estavam preocupados com essas coisas e eles pediram para lá esses institutos de educação, né, aqueles institutos de psicologia infantil também, criaram um comitê para resolver essa questão. Então, olha que legal, o resultado dessas pesquisas, eu acho que começou em 97, se não me engano, e terminou em 2000. 2000 eles lançaram esse painel. 3 anos de pesquisas, com mais de 100 mil pesquisas que eles analisaram. Olha só que interessante. E não foi só os Estados Unidos que fez isso, a Grã-Bretanha fez na época, a França fez também, e eu acho que a Dinamarca também. Então, se você procurar aí no Google, você vai achar esse painel, também os resultados desse painel, desse comitê que eles fizeram. E adivinha, né? Se você buscar afunilando na pesquisa, você vai ver lá quais são as habilidades que mais estão presentes nas pesquisas mais eficazes, tá bem? E você vai ver lá que é consciência fonêmica, por exemplo. Aí, que método que trabalha com consciência fonêmica? Método fônico. O método fônico basicamente trabalha com consciência fonológica e consciência fonêmica. Então, eles acharam também que acharam não, né? Estava lá, todas as pesquisas, nas melhores pesquisas que eles analisaram, estava sempre lá consciência fonêmica, vocabulário, várias habilidades de consciência fonológica, tá bem? Todas nessas pesquisas. Então não é o que eu acho, é o que essas maiores pesquisas e as melhores pesquisas nos dizem, tá bem? Então pode sim achar um método fônico que trabalha com essa consciência fonológica e consciência fonêmica, tá bem? Respondi? Tá bem? Agora não, só deixa eu responder. Agora é que muita gente me pergunta assim, tá, mas o que tem nesse método fônico que é o melhor? É que eu acabei de falar, esse lance dessa consciência fonêmica aí, que é o seguinte, essa consciência fonêmica ela tem que ser trabalhada de forma explícita, tá bem? Então, por isso que o método fônico tem que ser trabalhado de forma explícita, bem nessa fase, nessa etapa do método, quando você estiver alfabetizando alguém. A consciência fonológica, eles acharam também que em várias pesquisas que várias habilidades de consciência fonológica, elas de certa forma evoluem naturalmente, tá bem? A literação, rima, essas coisas. Não que se você não ajudar, é claro, vai ter, né, mais eficiência ainda.
mas de certa forma naturalmente a criança vai aprendendo essas coisas. E aí muita gente fala, mas se naturalmente vai aprendendo, por que né, fazer todo esse caminho aí? Mas a consciência fonêmica, não, a criança não aprende naturalmente, também. Então tem que ser explícito. O que é essa consciência fonêmica? É você demonstrar explicitamente para a criança a relação de grafema e fonema, para que depois ela consiga manipular esse grafema e fonema também, para conseguir ler e depois para conseguir escrever, beleza? Então é basicamente isso. Por que o método fônico é melhor? Porque ele trabalha com esse lance explícito aí, nessa fase explícita de consciência fonêmica. Deu para entender mais ou menos? Deu, tá muito bom. Inclusive, se você não trabalhar com as crianças de forma explícita, com atividades que tenha finalidade bem definida, você acaba confundindo mais a criança do que ajudando, né, Júnior? Ela desenvolver essa consciência fonêmica, né? Isso, com certeza. Porque tem muita... aí depende muito, por exemplo, o que eu estou falando, tem muitos métodos que fazem essas confusões, sabe? Então começa a trabalhar com texto, com sílabas, essas coisas, aí confunde mesmo. Até já aproveito aí e respondo, né? Por que outros métodos não? No caso disso, primeiro, eles não trabalham essa fase de forma explícita, tá bem? E sistemática mesmo. Aí está uma resposta, por que não métodos construtivistas, por exemplo? Que a criança, né, tem que aprender com ela, etc. Nessa fase não, tem que ser sistemático e você tem que orientar mesmo, também o professor ou o pai. Por que não métodos globais também dá para responder por isso? Porque métodos globais não trabalham com essa relação de grafema e fonema explícito também, entendeu? Eles partem sempre, por exemplo, da palavra, que a criança faz aquela relação ideovisual lá da palavra e com a imagem, ela acaba decorando a silhueta, né, da palavra, que é a forma mesmo da palavra, e é impressionante isso, porque se você até procurar no YouTube, tem vários vídeos assim que o pai mostra uma palavra, a criança fala, casa, é carro, e aí vai lá. O flashcard. Isso, e aí você fala, não é possível tá lendo. Não é, ele não tá lendo não, porque a leitura é um processo de codificar e decodificar, tá bem? A leitura escrita, né? É codificar e decodificar. Então ele não está lendo, ele está decorando essas silhuetas, beleza? Então, olha, é bom você evitar, sabendo que o método fônico é o mais eficaz, você evita métodos globais e métodos construtivistas também. É claro que tem vários outros tipos de métodos, mas se eu ficar falando aqui, tem métodos silábicos, tem os métodos da boquinha, né? Tem uma porrada. Uma coisa importante até para comentar, Júnior, mesmo sendo método fônico, porque tem várias formas de trabalhar o método fônico, né? É melhor um método ruim e bem estruturado do que um método bom e mal estruturado. Então não adianta nada você pegar qualquer método fônico aí que alguém estruturou e não ter ele não ser bem estruturado, com atividades muito bem elaboradas, pensando nos níveis que a criança tem que passar para conseguir desenvolver essa consciência fonêmica. Isso porque isso, acontece muito, porque tem muitos pais, tá bom, né, é o método fônico, aí vai lá no Google e fala método fônico, aí pega um monte de atividade, né, todas esparsas assim, e aí começa a aplicar. Errado também, você vai criar outro problema, que é o que o Jair falou, você cria um caminho que não tem começo, meio e fim, entendeu? Sei lá que caminho que você cria. Então, o importante, e tem até pesquisa sobre isso também, assim, métodos bem estruturados são mais eficazes que métodos não bem estruturados, tá bem? Ele pode até teoricamente ser bons, né? Mas se ele não tem um caminho definido, um currículo, né? Um currículo que orienta esse método, ele não vai ser eficaz, beleza? Então, o que você tem que achar? Você tem que pegar um método, ou por exemplo, vou matricular meu filho na escola, sei lá. O que você tem que perguntar? Isso é uma dica aí, hein? Eu vejo, é muito raro isso acontecer e eu indico os pais fazerem isso. Quando você chegar lá a fazer a matrícula, você tem que perguntar assim, que método que vocês utilizam? Meu filho vai entrar aqui em fevereiro, em novembro, dezembro, quando acabar, eu quero saber o que meu filho vai ter de diferente. Não vem com esse papo, ele vai aprender a socializar, ser amigo. Não, isso aí ele já vai saber, entendeu? Meu filho não é meu maluco. Ele vai fazer isso na igreja, vai fazer em qualquer outro lugar. Eu quero saber, assim, quantas palavras, qual é o vocabulário, quantas palavras ele está lendo por minuto, qual é o vocabulário a mais que ele vai ter, quanto é esse vocabulário, entendeu? Uma boa pedagoga, um bom professor tem que saber responder isso. Seu filho vai começar assim, a gente vai fazer, por exemplo,
um diagnóstico, né? Porque nas primeiras semanas já geralmente fazem isso. Uns diagnósticos, mais ou menos em que nível que ele está, e no final do ano, se ele tiver dessa forma, ele tem que estar sabendo tantas palavras por minuto, falando tantos vocabulários a mais, etc, etc. Beleza? Porque se ela faz isso, ela tem ideia do método que ela está trabalhando. Por quê? Quando você olha para ele, você pega lá as apostilas ou o currículo do método, a orientação do método, ele explicita isso também, está lá de forma bem explícita mesmo. Ó, o aluno que fazer isso, vai acontecer aquilo, aquilo e aquilo, tá bem? É claro que tem milhares de exceções, né? Tem gente que, por exemplo, tem dislexia, sei lá, outros problemas. Mas, no geral, tem que acontecer isso, aquilo. Isso, aquilo. Um currículo bem definido e com metas de aprendizado, né, a tal tempo a criança tem que estar aprendendo isso, ela tem que ter desenvolvido tal habilidade, tem que ter desenvolvido tal competência. Então, o método, necessariamente, para ser chamado de método, ele tem que ter isso. Isso, né? Com certeza. Porque senão você vai lá ensinando a criança e aí depois chega no final, não aprendeu. Aí o que você faz? Perde um ano, faz de novo. Mas isso acontece toda hora, porque, por exemplo, os alunos lá, né, de alguma escola, eles chegam no final do ano, você tem que saber quantificar se ele aprendeu ou não, entendeu? É por isso que a gente faz provas e avaliações, entendeu? Mas como quantificar e fazer provas e avaliações, por exemplo, na educação infantil, no ensino fundamental? Isso é um grande problema, entendeu? Porque você não pode dar uma prova para uma criança, ela não sabe escrever. É claro que você não vai fazer assim, mas tem outras formas de você avaliar, beleza? Então você consegue avaliar pela quantidade de vocabulário, tá bem? Se ela desenvolveu bem, por exemplo, a memória de trabalho, se ela está fazendo essa relação grafema e fonema, que é o objetivo final do método fônico. Na verdade, o objetivo final é as crianças entenderem, olha só, e isso que tem no método fônico, é entender o que a gente chama de princípio alfabético, tá bem? O que é essa relação de grafema e fonema, essa etapa final do método fônico, que é essa relação de consciência fonêmica, a gente chama, o que ela traz pra gente? Ela traz uma criança que entende o princípio alfabético. O que é esse princípio alfabético? É uma regra geral de que ele entende que se ele troca um grafema ou uma letra e ele troca um som, por exemplo, de um grafema, altera o sentido da palavra. Por exemplo, você pode trocar casa, você troca o k, tá? Que é representado pelo C. Você troca, sei lá, por um... ele tem que entender que virou lasa, entendeu? Não me interessa se a palavra não existe ou não existe. Por quê? Um dos testes para você ver se ele entendeu bem esse princípio alfabético é ele ler mesmo pseudo-palavras, que a gente chama. São essas palavras que não existem, entendeu? Então, o objetivo final desse método, o método fônico, é fazer isso, entendeu? É a criança entender esse princípio alfabético, essa regra geral. Sim. Olha, vamos dar boa noite, Kelly, Daniel, Keila. A Keila mandou uma pergunta aqui, Júnior. Qual a melhor maneira de ensinar a unir as letras? Só rapidinho antes de você responder. Keila, nós estamos respondendo qual o melhor método para alfabetizar. Já falamos que o método tem que ter finalidade, tem que ser estruturado. Ele tem mesmo sendo um método fônico, porque é melhor um método ruim, bem estruturado, que um método bom, mal estruturado. E nós estávamos falando que tem que ter o currículo, que a pessoa tem que saber o que a criança vai aprender, qual competência ela tem que desenvolver em determinado tempo, os níveis, o que ela tem que aprender em todo o decorrer da aplicação do método. E qual então, Júnior, a melhor maneira de ensinar a unir as letras, né? Fazer a síntese, né? Isso, geralmente no método fônico, uma das principais habilidades que tem quando a criança começa a fazer essa relação grafema e fonema é análise e síntese fonêmica, tá bem? Então o que acontece? Você, por exemplo, casa, né, a palavra casa, você analisa e sintetiza. Então, por exemplo, você fala assim para a criança, casa, eu quero todos os sons e quantas ele tem. Então ele vai fazer k, a, z, a, tá bem? Aí, agora você vai fazer o contrário. Você fala assim, agora eu vou fazer alguns sons e eu quero que você, né, sintetize. Vai fazer assim, k, a, z, a. Aí a criança tem que fazer casa, beleza? Eu sei que não é essa, calma que eu chego nessa resposta aí. Mas é nessa etapa que eles começam a trabalhar com essas junções fonêmicas que a gente chama, tá? Então ela perguntou assim, qual a melhor maneira de ensinar a unir as letras? Na verdade, a gente começa a unir os fonemas, tá bem?
Então, por exemplo, a gente começa, o metofono começa brincando com as vogais lá. Então a gente começa com esses encontros vocálicos que a gente chama, que é unir as vogais. Primeiro, por quê? As vogais são mais fáceis de trabalhar, beleza? No começo, também. Depois você começa com consoantes prolongáveis e depois consoantes não prolongáveis. Enfim, então, por exemplo, você começa lá, a criança está trabalhando o A e o U. Aí você começa lá, A, I. Aí você vai falar assim, ó, qual é o som? Qual é o nome? Ela fala A, I. Aí você, o que eu faço? Geralmente, o que esses métodos têm? Eles têm as duas. Se você pegar aquelas letras móveis, né? Alfabeto móvel, você pode pegar lá A, I. Quando você juntar, você pode fazer com a mão assim, ó, A, I. Entendeu? Aí, quando a criança lê, você acompanha com o dedo embaixo, faz assim, A, I. Tá bem? Ou eu. Beleza? Pede sempre para ela fazer os sons separados e depois juntados, tá beleza? Porque a gente fala consciência fonêmica, junção fonêmica, tá? Porque tem vários grafemas, várias letras que são grafemas na verdade. Por exemplo, tem o CH, porque são duas letras. Por isso que a gente não fala unir as letras, porque senão a gente fala junção de grafemas, né? Por exemplo, o CH e o U, XU. Então você pode pegar esse alfabeto móvel, juntar ele, o CH e o U, aí você fala XU. Bem, faz assim, não, dá super certo. O Jair faz isso aí com as crianças. Volta e meia eu coloco nos stories, eu fazendo com meus filhos, né? Tem um Augusto que acabou de fazer 5 anos, ele já lê as palavras mais simples. E tem o Antônio que tem 2 anos, vai fazer 3. E o Antônio está bem no início, ele está ainda aprendendo aos fonemas, né? Então ele começou pelas vogais, ele já sabe as vogais. Então primeiro eu mostro as vogais e ele tem que falar o som de cada vogal. Aí depois eu começo a fazer essa junção de encontro vocálico, né? Que são 2 vogais. Aí depois eu começo a colocar as consoantes que são prolongáveis. Por exemplo, o V, o L, o F, que é V, o F é o F, L é o L. Aí eu começo a introduzir essas consoantes que são prolongáveis, porque elas são mais fáceis das crianças pronunciar. E aí eu começo a fazer a junção das sílabas canônicas. Isso, aí por exemplo, o K e o A, né? Você vai estar é o C e o A, né? É o K, A. Aí você vai junta. Se você não tiver esse alfabeto móvel, o que você pode fazer? Você pode escrever. Você coloca o C e o A e aí embaixo faz um redondinho, tipo uma liga assim. Isso. Faz assim, ó, K, A. Aí você nem precisa escrever, você só faz com o dedo mesmo. É K, A, tá vendo? K, beleza? É tranquilo. Essa fase é uma fase tranquila de se trabalhar, uma fase que dá muito problema. O problema é quando a criança entende, por exemplo, ela não entende, na verdade, que não trabalha com sons, aí fica com BA, por exemplo. Aí BA não dá bar, entendeu? O nome da letra, não trabalhem com o nome da letra. Também. Você vai trabalhar com o nome só para a criança ter a consciência de que aquela letra tem um nome, para ela chamar a letra. Mas trabalhe com o som da letra também. Aí você começa com encontros vocálicos, com essas consoantes, e aí deslancha. Eu acho que dá pra gente aproveitar o assunto, Júnior, e entrar na segunda questão, que é essa questão que nos enviaram. Quais são as habilidades a se desenvolver na pré-alfabetização, além da consciência fonológica? Porque eu acho que a gente tinha publicado alguma coisa sobre consciência fonológica e nos enviaram essa pergunta. Então, aproveitando esse assunto, mas antes de você chegar na análise e síntese de fonemas, para as crianças começarem a ler, elas precisam de várias habilidades, né, Júnior, para conseguir fazer esse trabalho de consciência fonêmica, né, e para chegar no princípio alfabético. Então, para ela começar a ler e conseguir fazer com uma certa habilidade, né, essa análise e síntese de fonemas, elas precisam desenvolver algumas habilidades que são fundamentais. Então, até esses dias eu estava trabalhando com o Augusto, ele já lê algumas palavras e eu comecei a aumentar a dificuldade, né, das palavras que ele estava lendo. Aí eu comecei a colocar palavras com 6 fonemas, com 7 fonemas, com 8 fonemas, porque ele já estava, palavras de 4, 5 fonemas, ele já estava lendo tranquilo. Aí eu comecei a aumentar os fonemas, aí eu percebi que ele estava com a dificuldade, com um pouco de dificuldade em consciência de sílabas. Porque o que aconteceu? Ele estava lendo lá, vamos supor, ele estava lendo lá
para, né? Um exemplo. Aí ele fazia para, né? Aí ele para, né? Tranquilo. Aí eu coloquei tipo paralelo. Aí o para ele lia, só que daí ele tinha que juntar lelo, mais 2 sílabas. Aí ele já começou a ter dificuldade. Um exemplo só, né? Então ele começou a ter dificuldade porque faltou trabalhar melhor com ele a junção fonêmica, a junção de encontros vocálicos, e além, de forma das partes das sílabas, né? É que assim, por exemplo, quando você falar a palavra paralelo, né? Primeiro, são bastante fonemas. Segundo, o que você faz? É uma dica que eu dou, tá? Quando você fala paralelo, aí você vai assim, A-R-A-L-O, tá bem? Só que na hora de juntar, você pode fazer a junção silábica, entendeu? Você fala A-R-A, A-R-Pá, Ra, aí depois tá Lé-Lo, tá bem? Então pode pedir isso para a criança, porque não tem problema, porque se ela já entende que há essa relação fonêmica, não tem problema. Okay? Aí você pode apelar para a junção silábica. Né? Só que é o seguinte, essa pergunta aí, a consciência de palavras, consciências de sílabas, consciência fonêmica, elas são trabalhadas geralmente na consciência fonológica. Então, consciência fonológica é um apanhado de algumas habilidades de vocabulário, aliteração, rima, consciência de palavras, consciência, né, de sílabas, etc. Agora, além dessas coisas, tá, que é muito bom você trabalhar outras coisas também. Por exemplo, que é uma coisa que a interfere até... Cumprimentar o pessoal. Entrou a Biana, o Chesco, a Emily e a Juliana. Tudo bem? Nós estamos respondendo a segunda pergunta de hoje, que é quais as habilidades a se desenvolver na pré-alfabetização além da consciência fonológica. Pode continuar. Isso, então, só retomando, além da consciência fonológica que trabalha a literação, rima, consciência de palavras, sílabas, frases, a consciência fonêmica, é muito bom, por exemplo, a criança ter uma memória de trabalho muito bem trabalhada. Por exemplo, igual o Jairo falou, deu o exemplo paralelo. Quando você pede para uma criança que ela tem uma memória de trabalho, memória de curto prazo, tá? Não é fraca, né? Não é muito robusta, o que ela vai fazer? Falar assim, eu vou fazer análise e síntese com ela do paralelo. Então você vai fazer assim, P-A-R-A-L-L-O. Agora junto. Ela vai falar assim, e vai esquecer o final. Entendeu? Geralmente isso acontece. Ou ao contrário também. Você fala paralelo, agora analisa aí pro tio Júnior. Ele vai falar, entendeu? Aí vai esquecer do final também. Porque ela não tem uma memória de curto prazo muito bem trabalhada. Então, junto com a consciência fonológica, consciência fonêmica, a gente chama de competências cognitivas. Então, memória de trabalho, orientação espacial, a gente trabalha um pouco sim, porque vai ajudar no futuro, por exemplo, a orientação espacial, a criança na escrita, você corrigir a escrita da criança. Tio, mas ela aprende a ler sem essas coisas? Aprende, tá bem? Mas não com tanta eficiência, né? E com tanta eficácia mesmo com crianças que trabalharam isso. Porque, por exemplo, memória de trabalho é um negócio que tá muito bem relacionado com consciência fonológica, consciência fonêmica. O que mais? Competências cognitivas, discriminação visual vai ajudar bastante a criança não se perder na hora de... distinguir uma letra da outra. Isso, o Q do B, essas letras que a forma dela é muito parecida com outra, que às vezes é uma perninha para lá, outra perninha para cá. Uma coisa que precisa ficar clara, assim, quando a criança lê com eficiência, ela faz vários processos ao mesmo tempo e muito rápido. Então, para a criança conseguir ler com fluência, ela tem que já estar resolvida, já tem que estar no piloto automático, vamos dizer assim, entre aspas, várias habilidades, várias competências. Então, assim, a memória de curto prazo que o Júnior está falando, ou a discriminação visual, de diferenciar uma letra da outra, tem que estar muito bem desenvolvida e já muito incorporado, porque ela vai bater o olho na palavra e ela já vai conseguir ler com rapidez. Se a criança tiver dificuldade na hora de fazer análise e síntese fonêmica e analisar os fonemas, depois juntar na síntese e ler, ela tiver dificuldade de memória, de discriminação visual, a posição que começa daqui e vai para lá, daí ela vai ficar perdendo tempo, né? Perdendo tempo entre aspas, ela vai ficar se esforçando para resolver essas questões e ela não vai conseguir prestar atenção no que está escrito.
Você tem que entender assim, a leitura é um processo cerebral mesmo, entendeu? Então, o que acontece? Dentro da nossa cabeça, quando você está lendo, qual que é você tem que pensar assim, qual é o objetivo final de você ler esse texto aí? Entender ele. Só que o processo de você entender é outro processo, e tem o processo de você entender e tem o processo de você ler. Então, o processo de leitura tem que estar muito bem automático, muito automatizado. Para quê? Para você prestar atenção na semântica, no que o texto quer dizer para você. É o que a gente sempre fala, né? A gente até falou, né, sobre essas coisas numa das primeiras lives, do analfabeto funcional. Olha só, né, parece bobeira, mas 50%, né, de formandos universitários todo ano no Brasil sai analfabetos funcionais. 50% é muita coisa. E a gente não está falando de criança de 5, 6 anos, a gente já está falando de pessoas com 25 anos, entendeu? Depois que se forma, sei lá, com mais ou menos a média aí. Então o que acontece? Que essas pessoas, o que está acontecendo com essas pessoas? Eles estão tentando fazer um esforço mental muito grande na codificação e decodificação, entendeu? Estão tentando ler, ou estão tentando criar esse negócio que eles não trabalham muito bem na cabeça. E aí o que escapa? O que o texto quer dizer para ele, que é a semântica da palavra, a semântica da frase, do texto, entendeu? Inclusive as críticas que tem ao método fônico, de outros métodos ou de pessoas que utilizam outros métodos, é essa. Que a criança vai ficar treinando a memória, treinando a discriminação visual, treinando essas habilidades que dão base para a criança chegar na leitura. Elas vão ficar treinando isso e não vão entender o texto. Então, não, a finalidade do texto é você saber o que está escrito. Aí eles já começam a dar texto para a criança, já trabalhando para ela entender o sentido do texto. Só que ela não trabalhou ainda essas habilidades para ela fazer esse processo de leitura de forma automática, sem se esforçar tanto. Olha lá, a Daiane entrou, tudo bem, Daiane? Isso é um grande problema, tá? É porque eu já cuidado com esses métodos que ficam assim, mas porque a palavra tem uma função social, né? O texto tem uma função social. A palavra tem que ser um negócio que tem que estar com a realidade da criança. Fuja disso também, por quê? E eu sei que isso é importante, de certa forma, mas não vai ser importante para a criança se ela não conseguir ler a palavra, entendeu? Então não adianta nada você dar um texto para uma criança que ele remete sobre a vivência dela. Pô, muito legal tudo isso, mas não adianta porque ela não vai entender. Entendeu? Você acaba frustrando a criança. Então não comecem com isso. É claro que isso é muito importante em determinada época, beleza? Da alfabetização. Nem alfabetização ainda, já é que a gente fala assim, depois da alfabetização eles começam a trabalhar fluência e leitura. Aí sim você consegue trabalhar alguns textos, mas muito bem selecionados. Não é qualquer texto, não é qualquer vocabulário, não é um texto muito grande, entenderam? Por quê? Você vai trabalhar com as palavras que ela já trabalhou. Por quê? Uma coisa muito importante em alfabetização é a motivação das crianças. Você fica frustrando as crianças. Por quê? Imagina, né? Você tem lá, até esses dias eu vi um relato na internet disso aí. Você já tem dificuldade de leitura, né? Imagina você lá, uma criança, né? Você já não lida tão bem, né? Com muita maturidade seus sentimentos. Aí a professora te dá um texto e fala, agora lê. Você lê lá, codifica, decodifica. Aí você fala, o que você entendeu do texto? Pô, nada, entendeu? Aí o que acontece? A criança fica triste lá, entendeu? Aí você fica dando texto, palavra, ela não vai entender, vai frustrar. E pra que uma criança dessa vai pra escola? Entendeu? Melhor não ir, entendeu? E uma coisa também tem que ser muito bem trabalhado, né, nesse processo de alfabetização, a absorção, né, o acúmulo de vocabulário. Para a criança, antes da criança ler as palavras, ela já tem um léxico dela, ela já saber o que significa aquela palavra. Porque antes da criança aprender a ler, você conversa com a criança e ela entende o que você está falando. Ela sabe que aquela palavra que você está pronunciando tem uma correspondência na realidade. Então, quando você vai lendo histórias, fazendo leitura em voz alta, fazendo um trabalho de literacia, trabalhando, né, com a leitura cumulativa, com, né, os exercícios que tem de leitura em voz alta, você vai recheando, você vai criando um estoque de vocabulários na cabeça da criança. E esse estoque de vocabulários não é só ela conhecer palavras novas, mas ela saber o que significa essas palavras.
Porque daí a hora que ela for começar a ler, ela vai começar a ler e já vai lembrar no léxico dela o que é aquela palavra. Então, só assim, Júnior, para ficar mais claro nas habilidades, vamos começar assim, a habilidade que você começa trabalhando com a criança e a escadinha. As mais importantes, as que você trabalha mais ou menos paralelas, né, concomitantes, até chegar na leitura. Tá, o que acontece? A primeira atividade que você faz em casa, às vezes nem sabe, é o que o Jair falou, é vocabulário. Você tem que ter um boom de vocabulário, né, no seu filho. Por quê? Quando ela for trabalhar com análise simples, por exemplo, de palavras que ela já conhece, é mais fácil trabalhar, é óbvio, entendeu? Porque ela já conhece o som daquela palavra, etc, etc. Então você começa trabalhando com vocabulário. Por que trabalhar com vocabulário? Porque a gente já cansou de falar. Porque em casa, o cotidiano da criança, o vocabulário que ela entra em contato é muito pobre. Então é por isso que você tem que ler para a criança. Porque os livros vão dar situações, você vai ler situações para ela que ela não passa no dia a dia. Então isso vai enriquecer o vocabulário dela. Você trabalha a consciência fonológica, ela falou. Com todo aquele aparato de consciência fonológica. E depois consciência fonêmica. Além disso, é bom você trabalhar memória, também memória de curto prazo, memória de trabalho, que a gente fala. Por quê? A gente acabou de falar, é muito importante a criança ter uma memória muito robusta, muito forte, porque mais adiante ela não tem que se preocupar também e ficar lembrando de qual fonema, qual grafema e sim na semântica da palavra. Então a memória ajuda muito nisso. Você vai trabalhar a discriminação visual, mas é claro que essas habilidades são os apenas um suporte, você não precisa ficar tão maluco com essas competências cognitivas, mas ajuda. Você vai trabalhar orientação espacial também. Isso vai ajudar bastante na hora que a criança errar alguma escrita. Então você fala, não, essa perninha é para cima, essa é para baixo, essa é para esquerda, para direita, para um lado ou para o outro. Você vai trabalhar mais... O que mais? Além da discriminação visual... Discriminação visual, memória, orientação espacial... tem também, por exemplo... Consciência de sílabas, de frases... Não, isso vem no pacote de consciência fonológica, consciência de sílabas, frases, mas eu acho que é bom falar porque, assim, por exemplo, ela colocou que além da consciência fonológica, só que às vezes as pessoas acham que consciência fonológica é um tipo de habilidade. Ela é um pacote de coisas. Por exemplo, consciência fonológica, para você entender o termo, é a criança entender que a palavra pode ser segmentada. Então, a fala pode ser segmentada. Desde frases, palavras, sílabas e fonemas. Então, é você ensinar a criança de que ela pode manipular esses segmentos. E aí, por quê? Ela consegue criar palavras com isso, se ela consegue manipular. Então, consciência fonológica, por isso que a gente fala que consciência fonológica desemboca em consciência fonêmica. Porque ela começa todo lá um repertório de frases, palavras, sílabas e análise da mínima unidade da fala, que é o fonema. Tá bem? Então, a consciência fonológica basicamente trabalha com isso. Consciência fonológica também trabalha com vocabulário, também você pode acrescentar um vocabulário, porque você vai trabalhando essas coisas. Rimas e aliterações. Por que rimas? Aliterações é a criança perceber o começo da palavra, que você muda o som e muda, né, o começo da palavra. E rimas, o final. Então isso, por exemplo, você consegue trabalhar com músicas, com parlendas, né? Onomatopeias também. Onomatopeias para som, né, das isso, para trabalhar a articulação, né, dos fonemas, né, dos fones. A gente esqueceu de falar, você esqueceu de comentar também, coordenação motora fina e grossa. Isso, por exemplo, além da consciência fonológica, você vai, junto com tudo isso, a criança já começa a escrever uma letrinha, começa a escrever o seu nome lá, então você trabalha também essa relação corporal. Tudo bem, Marília? Marília entrou. Isso, que é muito importante também, porque ele vai escrever uma hora, e ajuda bastante ele escrever também essa relação fonológica, ele escrever, aquele o A, o B... Fala um pouquinho também, Júnior, da relação que tem a via ortográfica e a via fonológica, que é importante isso aí também. Os pais entenderem, né, quando estiver ensinando seus filhos, que tem essas duas vias, porque o que eu vejo a preocupação que tem fonemas que tem mais de um som, não, tem grafemas que tem mais de um som, igual o R, o S... Né? Quando você for trabalhar... igual, né? Até na primeira pergunta, a segunda pergunta que fizeram.
essas relações de encontros vocálicos, essas coisas, depois que você passa das vogais, você vai se deparar com algumas consoantes que tem mais de um som, com os grafemas que tem mais de um som. Por exemplo, eu até falei de casa, o S mesmo. Né? Vamos pensar em casa. O S, ele tem dois sons. Ele tem o S e tem o Z, que é o som do Z. Tá bem? Então, o que você faz? Primeiro, não se preocupe tanto, tá bem? Em ensinar todos os sons de todos os grafemas. Ensine os mais comuns. Mas, depois, uma hora você vai ter que ensinar, o S também tem o som do Z. Então, você fala, essa letrinha é o S. Qual que é o som dessa letrinha? S e Z. Por quê? Só que assim, aí entra as regras ortográficas. Quando tiver um S entre vogais, né, cara? Isso, é essa regra, né? Quando tiver o S entre vogais, ele vai ter o som do Z. É claro que quando a criança é bem pequenininha, você não precisa ensinar isso agora para ela, tá bem? Você só fala que o S tem dois sonzinhos e brinca lá com ela. Aí ela vai decorando muita coisa desse tipo. Por exemplo, ela vai decorando casa que é esse som e não é é o Z. E mais adiante ele entra com essas regras ortográficas. Quando você entrar com essas regras ortográficas, ela já vai ter lá na cabeça dela que, opa, eu sei, porque eu sempre falei certo. Entendeu? Você está entendendo que a criança sempre falou certo. Você só vem depois, né, cimentando as coisas. Então, o que isso vai criando? Vai criando um repertório de palavras dentro da cabeça da criança, tá bem? Que a gente fala que fica aí no léxico dela. Porque na hora dela ler, ela não vai só acessar a via fonológica, porque se ela acessar só a via fonológica, às vezes falha, tá bem? Por quê? Por causa disso. Porque, casa, opa, tem um S aí, qual que é o som? O que ela acessa? Acessa a via ortográfica. Não, opa. Eu sei porque eu vi escrito. Eu já vi escrito, já me falaram e tem até uma regra para isso. Vocês estão vendo que a leitura abarca essas duas vias. A leitura e a escrita também, porque na hora dela for escrever, ela vai lá, casa. Isso em uma determinada fase é normal a criança escrever casa com Z. Então por quê? Mas o Z, e ela tá certo, que é o som do Z. Mas o que aconteceu? Ela acessou só a via fonológica, ela tem que acessar a via ortográfica também para corrigir essas coisas. Inclusive é muito comum a criança espelhar a letra, a criança querer no início adivinhar o que está escrito. Isso é outro problema. Mas só para comentar. Não precisa comentar, eu falo assim que é muito comum, por exemplo, a criança escrever casa com Z porque ela só acionou a via fonológica, é normal. Aí isso você vai corrigir com o tempo, igual quando a criança espelha a letra, quando a criança tenta adivinhar a hora que ela começa a ler. Ela não pode chegar, é claro, com 10, 11 anos, tá ainda escrevendo casa com Z. Sim. O problema é esse, aqui, então a gente tem que tomar cuidado com isso, assim, é normal, é natural. Eu falei, não, em determinada fase ali mas depois, calma. Mas é o que a gente comentou na primeira pergunta, que é sobre qual o melhor método, né? Isso. Não adianta você usar o método fônico, que nós acreditamos, e provavelmente, né, pelas pesquisas e resultados que esse método apresenta, ele é o melhor método, mas não adianta ser um método fônico mal estruturado, né? Isso, sem finalidade, porque aí você vai estar achando que é normal, mas não, já passou da época dela saber que casa conhece, né? Com certeza, porque vem sim com essas... todo um método bom vem explicando essas situações, tá bem? E o professor tem noção dessa E já vem situação. planejado, tal época a criança vai acessar, vai começar a já ter acesso à via ortográfica, então ela já vai corrigir grafemas que tem mais de um som, né, essas regras, tem muito isso aí, aqui, tem o R, olha o R aí, quantos sons tem? Tem o R, né? Olha, só 3 aí já, são 3. Tem o som, assim, tem os sons anasalados, que não é só uma letra, tem os para o C mesmo, que é o K, e tem som também do S, você tá vendo? Que ela vai ler lá, acabei de ler casa aqui, que é o K, depois tem um cebola pra ela ler. Sim. E aí, como que ela resolve uma vista? Ela vai mandar um S lá. O G e o J. O G é o G e o G, né? Até você comentou de pessoas analfabetos funcionais já adultos e tal, que tem dificuldade de leitura. Eu já vi, por exemplo, a pessoa que não acessa direito essa via ortográfica escrever monja com G. Fica monja. Isso, porque que ela aprendeu que o G tem 2 sons.
entendeu? Só que nessa ocasião ele não é aquele som, entendeu? Então essa via lexical e ortográfica vai corrigindo isso, tá bem? E é que aí, monge é com G, mas monja não, entendeu? Ah, entendi. Aí, eu nem sabia disso. Nem presença. Mas uma dica, quando você chegar nessas situações e seu filho tiver essas dúvidas, pede para ele analisar e sintetizar a palavra, entendeu? Tá bem? Então, por exemplo, pô, e agora? Como que eu escrevo isso? Aí eu falo isso, falo, ó, faz todos os sonzinhos, né? Que aí você consegue, aí ele vai ficar lá. Eu acredito, Júnior, não sei se você concorda, mas eu acredito que assim, quando a criança está começando a desenvolver para chegar a ler, a atividade mais importante que não pode ficar sem é a leitura em voz alta. E a hora que ela começou a ler, que ela vai estar trabalhando fluência, aí ela tem que ler, né? É assim, no começo, sim, leitura em voz alta. No todo o processo de alfabetização, por exemplo, tem um filho lá de 1 ano, né? Desde a gravidez você já pode começar a ler. Mas, né, como eu disse, isso no começo. No meio para frente do método ali, a habilidade, como eu falei daquela pesquisa que esse pessoal fez, Estados Unidos, Grã-Bretanha, França fizeram, consciência fonêmica, ensino explícito da consciência fonêmica, tá bem? Por isso que eu repito lá de novo, por isso que você tem que evitar métodos globais e métodos construtivistas, tá bem? Que falam que não, a criança vai aprender. Não, isso tem que ser explícito e a criança tem que entender essa relação fonêmica para entender o código alfabético, também como ele funciona. Sim, mas assim, qual a habilidade que a criança sempre vai estar trabalhando desde o início até o final? Leitura em voz alta. Não tem como fugir disso aí. Não. Aí depois, quando ela começa a ler, a Agatha, a Catarina, já tem 6, 7 anos, elas já leem. Só que elas estão trabalhando precisão, fluência e leitura hoje. É só leitura. Isso, por exemplo, é que as meninas já têm 6, 7 anos, né? Aí, a precisão, velocidade e entonação, que aí eles começam a perceber, opa, tem um ponto de interrogação ali no final. Aí a criança já vê que a gente lê dessa forma, tá? Então, quando a gente está lendo, a gente não lê igual um scanner que vai passando assim. A gente vai fazendo isso aqui, ó, tá bem? Aí a criança, você já bate o olho ali que já tem um ponto de interrogação, você muda a entonação da frase, então eles já estão nessa fase, né, de aprender isso aí. Por isso que não para mesmo, por isso você tem que ensinar como faz isso aí pra ela, lendo em voz alta. Como que a criança que já está lendo vai acionar bem essa via ortográfica? Só lendo? Se você continuar lendo para ela ficar passiva, ela não vai desenvolver nem fluência, nem precisão e nem acessar a via ortográfica. Lendo e escrevendo. Isso, né? com certeza. Então, eu acho que se alguém tiver mais alguma questão, se você quiser falar alguma coisa, Júnior, sobre as habilidades. Não, é só a gente igual, você comentou do espelhamento de letras. E outra coisa que você comentou... a criança no início é normal querer ficar adivinhar. Então, sobre espelhamento de letras, tem uma pesquisa bem legal sobre isso, que é o seguinte, assim, o que acontece? Eu vou falar rapidão pra gente finalizar. Eles pegaram cérebros de macacos e viram que é o seguinte, a parte do cérebro do macaco que observa e analisa rosto e alguns objetos da natureza, com algumas simetrias, fica de um lado, aqui. E é o mesmo que o nosso. Então o que acontece? Quando a gente começa a aprender a ler, essa região de análise de rosto, eles migram para o outro lado, tá bem? Aí que cria essa confusão. Por quê? Olha só que legal, se eles pegaram uma xícara assim, e, pega uma xícara aí, e tem uma xícara aí. O que é isso aí? É uma xícara. Agora, se você inverte ela para o outro lado, o que é isso aí? É uma xícara. Não muda nada, entendeu? Então é essa confusão que traz para a criança. Porque ela fala assim, é a letra P. Por exemplo, o Pzinho para cá, né? Aí o Q para cá. O que é isso aí? É a letra P, ela só mudou de lugar. Então entra aí ensino explícito, que você tem que falar. Não. Quando a orientação espacial ajuda nisso. Por um lado é aqui, para o outro lado é o quê? Então você está vendo que em alguns momentos da alfabetização tem que ser explícito. Que para quem já é alfabetizado é óbvio que quando muda o lado, muda a letra. Né? Só que assim, vou supor que você nunca viu uma letra na vida. Aí você vê a letra aqui. Isso aqui é uma letra. Isso aqui é a mesma letra, só que na escrita não é assim que funciona. Né? Isso, com certeza, aí cria essas dificuldades. Por isso você tem que trabalhar de forma explícita em vários momentos. Por isso que eu falei,
fujam de métodos construtivistas. Tá? Não, a criança naturalmente vai perceber isso. Naturalmente ela vai achar que é a mesma letra. Às vezes no fundo, depois, pode até perceber, mas imagina o tempo que ela perde, entendeu? Ela já devia estar lendo fluente, já devia estar lá avançado. E você está ali, não, daqui a pouco ela aprende, entendeu? Olha, o que você faz com a cabeça de uma criança? Né? Então, só para recapitular rapidinho, a primeira pergunta que nós respondemos é qual o melhor método para alfabetizar. A segunda, nós respondemos, foi uma pergunta que nos enviaram aqui nos comentários, que é qual a melhor forma de começar a unir as letras. Nós comentamos que é grafema, né, na verdade, porque às vezes um grafema tem mais de um som. E a terceira pergunta que nós respondemos hoje é quais são as habilidades a se desenvolver na pré-alfabetização, além da consciência fonológica. Então, dá para fazer um resumão de tudo? Resumindo, o método mais eficaz, tá bem, que a gente conhece até hoje, de acordo com as últimas pesquisas, é o método fônico. Tá bem? Se você quiser as pesquisas que eu falar, você pode procurar tem os sites, por exemplo, tem os currículos que o Congresso americano usou, tá? Que tá lá nesse Read Panel aí. Painel Nacional de Leitura. Isso, a França tem isso, a Grã-Bretanha fez isso aí também na década de 90. Não analisaram 50 pesquisas não, foram mais de 100 mil pesquisas que eles analisaram. Olha só que legal. Só dar um oi aqui para Nel e para Sandra, tudo bem? Isso. Junções fonêmicas que a gente trabalha, começa com junções de encontros vocálicos, você pode fazer o sonzinho, juntar a letra e faz um semicírculo assim com o seu dedo e juntar e ler, que isso é tranquilo, não tem problema nenhum com isso. Tá? I, juntou aí a criança imita você, junto numa boa. E as habilidades, além de consciência fonológica, consciência fonêmica, algumas competências cognitivas, memória de curto prazo, discriminação visual, orientação espacial, coordenação motora fina e grossa. Que ajuda você a desenvolver a coordenação motora grossa, por exemplo, ajuda até na concentração. Que a gente já falou, tem lá a importância da ginástica na educação infantil, nós falamos bastante disso. Para quem quiser ver separadinho e explícito e explicado para que serve, como trabalhar, nós temos as playlists do nosso canal do YouTube, que nós separamos essas principais habilidades, mostramos assim, de forma resumida como trabalhar cada uma delas. Tem atividades para vocês baixarem gratuito. Vocês se fazem um cadastro lá rápido, nome e e-mail, baixam as atividades nas playlists está mostrando como vocês aplicam essas atividades com as crianças. O Júnior dá várias dicas, fala da importância. Então tem lá essas principais habilidades. Dentro da consciência fonológica tem lá a consciência silábica, consciência de frase, tem orientação espacial, visomotor, tem todas essas habilidades que nós comentamos rapidamente hoje. E uma coisa importante, sempre faça a leitura em voz alta para as crianças, para elas terem vocabulário, conseguir começar já a entender que as palavras têm um referente na realidade, que é o significado da palavra, o que ela significa, porque aí você não vai cair nessa conversa dos métodos que tem por aí, que diz, não, a criança tem que saber o que significa. Não, claro, ela já está ouvindo, né, histórias e entendendo que as palavras têm uma referência na realidade. E, inclusive, esses dias eu ouvi alguém falando que as fábulas é um livro legalzinho. Não, as fábulas são livros excelentes, são símbolos, tanto é que elas são clássicas. As fábulas de Esopo, o Esopo é grego, tem mais de 2000 anos, porque elas condensam certas realidades. Então, são livros excelentes para ler para as crianças, não são livros simplesinhos. Se você pega lá Lisonja, ela conta uma historinha que a criança vai sintetizar na cabeça dela, vai ficar claro na cabeça dela o que é lisonja, por exemplo. Então, as fábulas são excelentes por conta disso. Elas são clássicos da literatura infantil. Então, se você não souber o que ler para as crianças, leia as parábolas do nosso Senhor Jesus Cristo e leia as fábulas. São duas formas simbólicas que condensam realidades muito profundas e que as crianças entendem ao você ler para elas. E eu acho que por hoje é só, né? Tá bom. Então, pode mandar... Se você tiver dúvida até sobre o que eu falei hoje, às vezes é que é live, a gente não programa muito, não escreve o roteiro certinho, mas se você tiver dúvida até sobre essa live, pode enviar que a gente responde na próxima, que vai ser? Sexta-feira, 19 horas. Às 19, toda sexta, 19 horas, nós vamos estar respondendo. Tem várias perguntas que a gente tem acumulado, a gente vai tentando responder.
E pode, eu tive uma dúvida na live tal lá, pode escrever e enviar que a gente tenta solucionar. Então, sempre vai ter as caixinhas de pergunta nos nossos stories para vocês nos enviarem suas perguntas e nós responderemos na live. E dependendo da pergunta, a gente responde no stories mesmo. Então, um grande abraço, Deus abençoe, até a próxima. Tchau! Tchau!